Olá, gente, tudo bem? Nessa aula nós vamos trabalhar com as revoltas do período regencial. São 5 revoltas, tá? Cada uma delas diz muito sobre o que é o Brasil no período. Então, Revolta dos Malês vai ter uma característica, a Farroupilha tem outra característica, né? Cabanagem, balaiada, sabinada. Mas o que a gente pode tirar como conclusão primeira de tudo isso, né, dessas revoltas, é perceber que mostravam um quadro geral de insatisfação de vários setores, aí são vários setores mesmo, da sociedade brasileira com o governo. A primeira delas, né, assim, não vou pensar em termos cronológicos, né, porque 3 revoltas começam no mesmo ano. Malês, 35, Cabanagem, 35, Farroupilha também, 35. Né, o que vai variar também são a duração dessas revoltas, né, mas de qualquer maneira eu vou pensar assim, vamos colocar mais ou menos em termos, não digo de importância, né, de impactos, mas mais ou menos como segue um roteiro. A primeira revolta é a Revolta dos Malês, ocorrida na Bahia, né, ou não ocorrida na Bahia, em 1835. Ela vai ter por motivação, né, assim, uma insatisfação com a escravidão. Essa revolta ela impacta pela novidade, tá? Porque os seus proponentes são escravos, né? Escravos esses de origem muçulmana, e que dava a eles, nesse quesito, uma vantagem. Por quê? Porque eles eram alfabetizados, diferente de muitos outros escravos, né? O grosso da população escrava no Brasil, né, de mão de obra africana escravizada no Brasil, era analfabeta. Então, assim, não dominavam os rudimentos da língua portuguesa, mas apenas para comunicação mais imediata com seus senhores. Os malês não. Os malês, eles, islamizados, né, tinham conhecimento da língua árabe, porque o fato de serem islamizados praticamente os obrigava a aprender o árabe, e eles sabiam ler e escrever, né, em árabe. E isso dava uma vantagem imensa, por quê? Porque como eles dominavam a língua, eles poderiam se comunicar facilmente, abertamente, né, na frente das autoridades brasileiras, e essas jamais imaginariam que aqueles escritos que corriam de mãos em mãos, né, em Salvador, estariam convidando, né, os integrantes desse grupo para uma revolta, né? Então isso era uma vantagem imensa. Só que a Revolta dos Malês vai ter um dado bastante interessante, né? O fato dela não ter acontecido, né? Por que não aconteceu? Ela estava marcada para acontecer, só que, e é um problema que alguns movimentos políticos encontraram na nossa história, uma escrava, ela delata, né? Ela passa os planos dos malês para as autoridades brasileiras. E as autoridades, obviamente, de posse, né, com conhecimento sobre o que os malês pretendiam, promover uma repressão violenta, né, ao movimento. Então ele não aconteceu. Né, assim, vamos colocar, se você teve tomada de armas, coisas do gênero, isso não aconteceu. O fato é que a Revolta dos Malês fracassou. O que ela traz de importante? Primeiro, uma revolta escrava, né, uma coisa que estava começando a se tornar um pouco mais frequente no Brasil, no período, uma insatisfação assim, com a escravidão, com a violência representada pela escravidão, e é um movimento popular. Né? E isso diz muito a forma como os participantes foram punidos. Né? A grande maioria, obviamente, conheceu a morte, né? Eles foram executados pelas autoridades, e os que sobreviveram, obviamente, foram expatriados, né? Ou foram mandados de volta para o continente africano, dado o temor, né, de outras sublevações por parte desses escravos. Então essa é uma das primeiras revoltas provinciais. A segunda revolta é a cabanagem, né, ocorrida lá na província do Grão-Pará, entre 1835 e 1840, e ela também reflete questões de ordem socioeconômica. Política também, claro, mas ordem socioeconômica. Por que a gente fala isso? Porque a Revolta dos Malês
a revolta dos balés, perdão, a cabanagem, ela acaba por refletir o processo de decadência econômica da província do Grão-Pará. Essa é a grande verdade. Uma região produtora, né, ela ingressa no sistema colonial brasileiro fornecendo as águas do sertão, depois há uma expansão da cultura do tabaco e do algodão para aquelas áreas, e também tem uma forte presença de comerciantes portugueses, desde o período colonial, óbvio. E aí, a população, daí o nome cabanagem, cabanos, né, essa população mais pobre, ela começa a se rebelar, né, ela vai se organizar e se rebelar contra esses comerciantes portugueses. E o interessante nesse caso, né, isso parece que é uma tônica dos movimentos políticos no Brasil, há uma participação, né, até assumindo postos de liderança, de setores abastados dessa mesma sociedade, só que vinculados a uma ideologia liberal, né, do Partido Liberal. Acontece que começa a haver uma radicalização, porque como o espectro social dessa revolta é bastante amplo, começam a aparecer vários projetos diferentes. Né? Então, por exemplo, os escravos querem o fim da escravidão, né? Os mais pobres querem acesso à riqueza que é produzida, à terra. Né? Os liberais querem maior participação política e manutenção dos seus benefícios, né? Dos seus privilégios. Então, assim, é uma situação um tanto quanto complexa. E isso vai levar a uma cisão dentro do movimento, com um afastamento gradativo dessas lideranças liberais, o que vai facilitar enormemente a repressão por parte do governo central. Né? E aí, por que o conflito dura tanto tempo? Pelo fato de que, como o Grão-Pará está localizado na região amazônica, vai fazer com que esses cabanos, tendo conhecimento da região, né, conhecimento geográfico da região, eles levam a guerra para o interior do estado. Né? Se fosse somente em Belém, facilitaria bastante a repressão por parte das forças do governo. Mas como é no interior, então isso não acontece. Né? Então eles vão perdendo fôlego, né, até que a repressão também sai vitoriosa, o governo sai vitorioso. Né? Não é confundir governo com repressão. Não, é a repressão que foi um instrumento utilizado pelo governo para alcançar a vitória sobre os rebeldes. O resultado, obviamente, as lideranças populares foram enforcadas, ao passo que algumas lideranças liberais elas tiveram, não diria uma anistia, foram punidas, mas não severamente punidas, ou seja, não culminou com a morte dos seus participantes. Então, já temos aqui duas revoltas. A terceira revolta, né, que ganha o nome de revolução, porque aí talvez pelas propostas, pela amplitude, pela duração, vai ser a Revolução Farroupilha, né, ocorrida no Rio Grande do Sul entre os anos de 1835 e 1845. O que motiva essa revolta, né, essa Revolução Farroupilha? O que motivou foi a insatisfação dos estancieiros, né, responsáveis pela criação do gado, contra as políticas fiscais praticadas pelo governo central. O que eu quero dizer com isso? Você tem dois grupos no Rio Grande do Sul que vão virar grupos políticos. De um lado, os estancieiros, né, que são esses criadores, e do outro, os charqueadores, ou seja, aqueles que pegam a carne e transformam em charque. Charque importantíssimo para a economia regional e também fonte de alimentos para as populações mais pobres. Né, fonte de alimento para as populações mais pobres. O que vai acontecer? Como os estancieiros pagavam elevados impostos, né, para ter acesso à carne, eles sofriam uma concorrência desleal dos produtores argentinos e uruguaios, principalmente argentinos, que tinham, né, recebiam dos seus respectivos do seu governo incentivos, subsídios para a produção. Então essa carne argentina, mesmo tributada pelas autoridades brasileiras, chegava ao mercado brasileiro muito mais barato. Consequentemente, os charqueadores, por uma questão simples, econômica muito simples, decidiam comprar essa carne argentina em detrimento dos
dos estancieiros gaúchos. Resultado, a eclosão de uma revolta, né? A eclosão de uma revolta, e essa revolta vai trazer como proposta principal o separatismo político, ou seja, a ideia dos estancieiros, né? E aí você tem Bento Gonçalves, tem Giuseppe Garibaldi, né? O que participa lá da unificação italiana, eles vão lutar pela separação do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, porque a guerra se estende até lá, do restante do Brasil, né? Isso era inadmissível naquele momento por razões estratégicas, por conta das disputas com a Argentina, né, do Brasil com a Argentina, influência no Uruguai, essas coisas. Mas então isso vai levar a uma extensão, né, uma duração maior do conflito. Os gaúchos liderados, né, os estancieiros liderados por Bento Gonçalves, eles vão criar a chamada República Juliana. Ou seja, por quê? Por que República Juliana? Porque ela vai ser proclamada no mês de julho, né? Então, você veja que aquele fantasma que a gente já tinha visto aparece aqui, né? Proclamação da República. E aí o governo, obviamente, ele vai reprimir, ele vai usar não apenas da Guarda Nacional, mas também do Exército, que já vem se organizando, né? O futuro Duque de Caxias vai ser o responsável pela pacificação do Sul. E muito interessante, porque a duração da guerra ela tem a ver com a formação desses grupos, né? A influência caudilhesca argentina sobre esses grandes proprietários rurais fez com que eles, além de grandes lideranças políticas e econômicas, também fossem lideranças militares, né? Então isso fez com que o conflito se estendesse. Agora, diferente de outros conflitos, é claro que o governo fez concessões, né, ao término, né, ou seja, elevou os impostos sobre a carne argentina, né, mas tem uma novidade aí. A novidade da Revolução Farroupilha, né, do desfecho dessa revolução, foi justamente o fato de que as lideranças, né, do movimento, ao invés de serem punidas, elas foram anistiadas, ou seja, elas receberam um perdão político, né? Então isso foi uma ideia do Duque de Caxias, né, para evitar ressentimentos futuros e reconhecendo a importância estratégica do Rio Grande do Sul. Por quê? Faz fronteira com o Uruguai, faz fronteira com a Argentina, está perto do Rio do Prata. Então, assim, a perspectiva do governo brasileiro era fazer com que os gaúchos voltassem a integrar essa nação brasileira e servissem também como uma espécie de barreira para qualquer aventura argentina mais ousada nessa porção do continente, principalmente no Uruguai, que vai ser um campo de disputas, né? Então, assim, aí termina com algumas concessões, né, a Revolução Farroupilha. O outro movimento vai ser a Sabinada. A Sabinada vai acontecer na Bahia entre os anos de 1837 e 1838, né? Vai durar aí aproximadamente 3 meses. Então não vai ter uma grande movimentação, até porque, como não contava com o apoio popular, né, então o seu líder, o Sabino Barroso, é um médico, jornalista, né, liberal, ele acreditava que seria possível, né, na esteira dos acontecimentos no Nordeste, que já tem essa experiência revolucionária, promover a proclamação da República na província da Bahia. Acontece que faltava, né, ao Sabino e aos seus seguidores o importante apoio popular. Então isso fez com que o movimento fracassasse. E por que durou pelo menos 3 meses? Porque da mesma maneira que os cabanos, lá no Grão-Pará, usaram da geografia para poder, como é que se diz, usaram geografia a seu favor, os membros, né, dessa Sabinada também fizeram isso. Eles saíram de Salvador e passaram a agir na região do Recôncavo Baiano. Mas, como o grupo era muito pequeno, né, então dificuldade de apoio, aquela coisa toda, então acaba que o movimento também é derrotado, né? Mas aí o destino dessas lideranças foi muito mais a prisão, não tanto a execução. E com isso, né, a gente fecha o último movimento, que vai ser a Balaiada,
né, ocorrida na província do Maranhão, também uma província complicada, porque como também tem forte influência portuguesa, as disputas políticas elas vão além, né, daquelas questões de conservadores e liberais, né, então você já tem uma presença portuguesa, mas de qualquer maneira a Balaiada também vai ter uma participação popular bastante significativa. Né? Só que lá tem dois grupos, né? Tem os conservadores e os bem-te-vis. Bem-te-vi é o nome dado aos liberais e parece-me que também é o nome do jornal que é o porta-voz, né, desse grupo liberal. A motivação para essa revolta vai ser a aprovação pelo parlamento da chamada Lei dos Prefeitos, ou seja, dava aos prefeitos poderes de polícia. Poderes de polícia significa capacidade de prender. Né? E qual é o temor nesse caso? O temor é que esses prefeitos, né, com esses poderes, pudessem agir em nome das lideranças políticas locais. Só que, como nós sabemos, você não tem uma unanimidade entre essas lideranças. Então você tem grupos rivais. Então um grupo poderia usar esse poder de polícia e também, né, a sua capacidade da justiça para pressionar outros grupos ou persegui-los ou anulá-los politicamente. Do lado dos populares, obviamente, vai refletir a decadência econômica, né, as dificuldades que faziam com que boa parte dessa população passasse grandes dificuldades, né, principalmente fome. E aí, da mesma maneira que aconteceu no Grão-Pará, você vai encontrar isso na Balaiada. O que é? À medida que o movimento vai se radicalizando, né, os liberais, nessa perspectiva mais moderada, eles vão saindo do movimento, eles vão deixando os balaios, né, ou seja, esses indivíduos mais pobres, à mercê das autoridades brasileiras. Tanto é que as principais lideranças populares, né, inclusive uma liderança escrava do movimento, quando o movimento é definitivamente debelado, ele acaba sendo executado como forma de punição. Agora, o que a gente aprende disso tudo? Aprende o seguinte, duas coisas principais, tá? A primeira, que é a eclosão de várias revoltas ao mesmo tempo, né? As três primeiras lá, Malês, Cabanagem, Farroupilha, elas contribuíram decisivamente para a queda de Diogo Antônio Feijó, né? Ele vai ficar só 2 anos no poder, a gente já viu isso na aula anterior. E as outras duas, né, a continuidade das que já estavam em movimento, né, acontecendo, vão culminar não apenas com o enfraquecimento do Araújo, né, o regente Araújo, que assumiu com a função de acabar com as revoltas, mas fez com que houvesse um acordo político entre conservadores e liberais para antecipar a posse, né, a subida ao trono de Pedro de Alcântara, tornando Pedro II naquilo que ficou conhecido como o golpe da maioridade. Ok, gente? Muito obrigado, valeu, um beijo para vocês.